Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som? Mais um episódio do Sabe Som, podcast totalmente dedicado à música, falar de som e outros assuntos que orbitam o tema. Diretamente da Pompeia, zona oeste de São Paulo, produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori, falando para os apaixonados por música e os curiosos de plantão. Episódio de hoje contando com a presença ilustríssima do músico brasileiro Elson Nascimento, percussionista da Sanha Orchestra. Sanha, que é sem dúvida das figuras mais interessantes da história da música mundial e é um dos poucos casos onde os clichês se aplicam de fato. Frases de efeito como dedicar a vida à música que fazem sentido real oficial. O termo orquestra vem da junção de arca e orquestra, que dá um panorama filosófico do trabalho que junta estudos da Bíblia, mitologia egípcia e um olhar para o espaço sideral. Em atividade desde 1954, com uma discografia incalculável com quase 200 discos. Após a passagem de Sanha em 93, a orquestra foi conduzida pelo saxofonista John Gilmore. E desde a morte de Gilmore em 95, está sob o comando do também saxofonista Marshall Allen, hoje com 95 anos de idade. 95, e eu vi com os meus próprios olhos o Marshall agachar e levantar sem ajuda, na maior facilidade do mundo, coisa que muito millennial por aí não dá conta. Elson Nascimento, muitíssimo obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao Sabe Som. Obrigado. Eu tô aqui, a princípio, para início de conversa, como um fã. Eu acho que seria uma afronta à memória do Sanha a gente falar em coincidência, né? Até porque minha religião também não permite isso. A gente se encontrou pela primeira vez em 2008 em Nova York. Perfeito. Eu tava tocando com o berço do samba de São Mateus. E aí você apareceu lá com o bonezinho da orquestra. E eu falei assim, percussa brasileiro com o bonezinho da orquestra? E aí você me contou que você tocava com a orquestra. E aí eu falei assim, não é possível. Aí acendeu uma lampadinha, eu lembro que eu voltei pro hotel, entrei no YouTube e assisti lá aquele vídeo do Late Night com do Dave Sanborn. E aí tá você lá, você entrando com um surdinho, com o talabarte na frente, puxando o pessoal pro palco. Assim eu falei, é ele. Então, impossível não começar com esse assunto, que é como que o seu caminho cruzou com o Sanha. Bom, começou o seguinte, tinha um dançarino da orquestra que já tinha vindo pro Brasil e me conhecia, que uma das primeiras coisas que eu fiz em Nova York foi tocar para aula de dança. Uhum. Tinha um brasileiro que dava aula de samba e eu fazia parte, era um dos músicos que tocava na aula dele. E esse dançarino da orquestra ficava insistindo para me conhecer o Sanha, E eu já não entendia muito, mas... E um dia a gente estava tocando no Lincoln Center, na concha acústica do Lincoln Center. Uma época lá, tem um show lá fora no verão. E o Sanha estava voltando do Japão. Uhum. Em 88. Ele tinha feito um show lá, que essa banda conheceu o Sanha. E aí esse amigo meu levou o Sanha e o Marshall para ver o show que a gente estava fazendo lá. Uhum. Então, antes de começar o show, ele foi lá no palco, atrás do palco, e falou, o Sanha tá aí, vamos lá falar com ele. A gente foi lá, cumprimentou ele, lá sentado, o Marshall em pé. Segurança. E conversamos um pouco com ele e voltamos para fazer o show. E depois do show, nós voltamos lá para falar com ele. Ele falou, olha, tem alguns shows aí, eu quero levar vocês. Que era eu, o Loremil Machado e o Nego Gato. Os dois da Bahia, capoeirista e percussionista também. Uhum. E eu no surdo somente. Aí o Sanha convidou a gente para fazer uma das primeiras turnês, que começou em Detroit. E de Detroit para Chicago, onde tem um grande festival grátis. E não, foi uma coisa completamente diferente do que a gente estava fazendo, de fazer umas festas
com samba e moças dançando, que era isso que a gente fazia muito em Nova York, né? Era bem diferente também. O pessoal gostava muito e eles fomos para essa turnê. Aí começou. E estamos lá até hoje. Eu acho genial essa história de ter um surdo na banda, né? Porque o surdo é um instrumento de samba, né? Perfeito. É um instrumento que inclusive remete, né? A própria presença do surdo. Você chega num palco, vê um surdo montado, você fala, vai rolar um samba. Vai rolar um samba, isso. Essa ideia dele de trazer, de incorporar isso Na música. na orquestra, tinha alguma direção? Ele dava algum direcionamento? Ó, faz assim, faz isso? Era uma coisa mais livre? Não, ele tinha já apreciado, viu o que podia ser feito. E ele tinha essa coisa de ser inovador, né? Ele sempre vinha com coisa diferente. É super importante para ele satisfazer o público. Vir com coisas diferentes. Então, ele incorporou lá e foi... Realmente, era completamente... Ninguém esperava aquilo lá, ninguém sabia o que era aquilo. Sim. Em muitos shows, ninguém nunca tinha visto um surdo, muito menos capoeira. Imagina. Então, aquilo lá ajudava muito no show dele, no próprio show dele, né? Então... Hoje, você é responsável também pela produção da orquestra, né? Perfeito. Depois que você entrou, foi dedicação total à orquestra? Você ainda continuou fazendo algumas coisas? Não, eu fiz por mais alguns anos. Continuamos na banda que tinha a banda do Loremil, a banda que a gente fazia lá, o Sons of Brazil. E durou mais um ano, a gente continuou fazendo o show dele, mas aí começou a aparecer muito mais trabalho com o Sun-Ra. Aí eu optei de ficar com o Sun-Ra. Assim, né? A gente também viaja, faz bastante coisa. Eu já fiquei assim, né? A cena ali no camarim, o Marshall passando ali o coletinho dele, não sei o quê, carregando o instrumento e tal. Eu falei, bom, eu aqui com 39 não posso reclamar nunca mais na minha vida que eu tô cansado. O trabalho das pessoas nunca foi fácil, da banda. Não sei se isso ajudou também eu ficar junto com eles, né? Porque tinha que ter a união lá para o negócio funcionar, sabe? Uma banda como a do Sun-Ra, que não tem crew, não tem ninguém para ajudar, nunca teve, né? Mas muita música, né? Muita música, sempre. Você chegou a pegar a fase que era ensaio todo dia, que pessoa... Você chegou a morar na casa? Não, morar na casa não. A minha parte era Nova York. Eu cuidava passei logo que comecei a cuidar do pessoal de Nova York. Sei. E o Sun-Ra cuidava do pessoal da Filadélfia. Certo. E eu não estava na casa, mas estava na casa. Sim. Porque sempre que o Sun-Ra me procurava, ele encontrava eu na minha casa. Então a gente sempre em contato, né? Direto. Você ia para Filadélfia ensaiar? Não, o ensaio sempre teve. Só que o pessoal local de Filadélfia era mais constante do que o pessoal de Nova York. Mas no outro caso também a gente sempre viajou muito. Sim. Então a gente estava constantemente junto. Nessa fase que eu comecei na banda, acho que se for olhar os livros, foi uma fase que teve muito trabalho. A partir daquele momento. Então a gente trabalhava todo o tempo. Então a gente estava sempre junto, sempre tinha ensaio, soundcheck. Todo lugar que a gente ia tocar. Tá sempre tocando, tá sempre trabalhando. Né? Sempre tocando. E era fora do normal mesmo, muito trabalho. A gente tá vindo de uma sequência de shows no Sesc que juntou o trabalho do Rodrigo Brandão, o Outros Baratos, com a presença de vocês da orquestra. Certo. E já foi, obviamente que matou um pouco da minha curiosidade de fã, mas também, como profissional, foi muito bonito ver, sentir a dinâmica da convivência de vocês.
E de ver que é uma coisa que eu acredito também, né? Eu ficava vendo ali que um monte de velhinho junto, né? E todo mundo um cuidando do outro, um perguntando como é que tá. Ó, você já tomou seu remédio? Eu já. Você já tomou o seu? Eu já também. E perguntando, querendo saber um como é que tá na casa do outro e tal. Tem essa dinâmica familiar, né? Perfeito, perfeito. Principalmente com o Marshall, né? Necessita esse cuidado, né? E antes era o Sanha, que a gente se cuidava muito. E o Gilmore também, o Marshall, e agora o Danny também necessita de cuidados e tal. E o trabalho não é fácil, né? A gente viaja, toca e tal, mas é um trabalho, né? Você me contou que não tem muito tempo, vocês chegaram no Japão e foram do aeroporto pro palco. Direto. A gente tocou em Nova York e acabamos o show, fomos para Newark. Aí colocamos o Marshall por umas 4, 5 horas no hotel, que ele não para, né? Mas a ideia foi de coincidência, vamos colocar ele no hotel para ele descansar um pouco. Eu vi de perto que ele não para. Não para, E aí saiu depois de 5 horas, já foi pro aeroporto fazer o check-in. E chegamos no aeroporto, fomos direto pro palco, não teve hotel nem nada. E ele com a maior energia, já preparamos o soundcheck que a gente ia tocar, e a gente tocou com a orquestra e com o grupo japonês que a gente tinha gravado com eles há anos atrás. Você me contou E isso. eles fecharam o show porque eles estavam comemorando 30 anos da existência desse grupo, que foi formado depois que o Sanha esteve lá no Japão. E eles fecharam o show e pediram pra gente tocar algumas músicas com eles. O Marshall, o Michael Ray e eu, que fizemos parte do disco deles. Então o Marshall, além de não ir pro hotel, viajar, acho que a gente viajou umas 22 horas, que a gente foi para Hong Kong, de Nova York. Não foi um voo direto para o Japão. Ainda teve isso. Acho que foi mais ou menos umas 22 horas de voo. E fomos direto pra lá tocar. O Danny Thompson, que é saxofonista também, toca sax alto e barítono na Arquestra. Perfeito. Me contou que durante essa época áurea ali da casa, né, que morava todo mundo junto, com os ensaios diários, o Sanha, geralmente, quando alguém faltava no ensaio, chegava no show, ele puxava o arranjo que a pessoa faltou no dia, né? Ele tinha ele controlava muito de perto, né? Muito... Em termos... O negócio dele era a música, né? Uhum. Você pode fazer o que você quiser. Mas na hora de tocar a música, se você estiver apto, é com você. Né? Aí você perdeu um ensaio, ele vai mandar você tocar. Se você não tocar... Se você não conseguir tocar, é você que vai se queimar, né? Mas você faz o que você quer, mas na hora de tocar, se você toca, não tem comentário, né? Os campos de atuação do Sanha vão muito além da música. Tem 2 filmes, Space the Place e Joyful Noise. Ele escreveu livros de poesia e é também o pai do afrofuturismo, um conceito que permeia o trabalho de muita gente até hoje. E para falar disso eu vou chamar o pitaco valiosíssimo do meu compadre poeta Rodrigo Brandão. É fato que hoje em dia se fala muito sobre afrofuturismo. É um conceito que está em voga na cultura pop mundial, a ponto da Solange Knowles incluir a Sanha Orchestra como parte da programação de um festival curado por ela, onde a maioria das atrações vem da realeza do R&B atual. Ou ainda mais fácil, as naves espacial no filme do Pantera Negra. Wakanda é filha de Sanha. Mesmo o George Clinton, que é um cara que muita gente associa como o primeiro maluco a levar os pretos para o espaço, né? Mothership Connection, o nome do disco, tinha a coisa dos shows do Funkadelic serem catárticos, acontecerem em estádios lotados e descer uma nave espacial. Mas o próprio George Clinton já assumiu que essa coisa do espaço, para ele, veio baseado nas ideias do Sanha. E o Sanha é um cara que nasceu no comecinho do século XX, passou a juventude dele toda sofrendo muito os maus tratos da era da segregação racial.
Era descer de busão e subir em busão pela porta diferente dos brancos, não poder usar o mesmo banheiro. Isso para ficar só na cerejinha do bolo dos maus tratos e de tudo de sórdido que caracterizava aquela era em especial. A gente entende que essa dor foi a mesma dor que gerou o blues. Só que no caso dos bluesmen, eles já estavam indo muito além no simples fato de verbalizar a dor, de se expressar. Quando o Sun Ra entra na onda, ele percebe que não é só isso. Isso é muito pouco, que a gente tem que dar um jeito de escapar desse negócio, não dá para ficar só chorando. E o que ele faz? Vai para o espaço. Ele entende que se o preto americano foi fundamental no forjar dessa nação e não tem espaço nela, se essa nação, Estados Unidos da América, ganhou a Segunda Guerra Mundial e passou a ser a maior potência mundial desde então, controlando política, cultural e financeiramente o planeta todo, não tem lugar para o preto no planeta todo. Então bora correr com essa tecnologia, bora fazer essas naves espaciais logo, sair fora, vazado rumo ao cosmos, pegar carona nessa cauda de cometa, deixar o planeta Terra para os rednecks se matar aqui. Maravilha, esse foi Rodrigo Brandão falando sobre afrofuturismo e a contribuição do Sun Ra. E agora de volta ao estúdio Ori Music Lab aqui com Elson Nascimento. Eles ficaram, quando eles estavam na Califórnia, eles ficaram numa casa lá que era dos Panteras Negras. O Sun Ra tinha essa coisa de viajar, né? Não se programar muito, sabe? Vai lá para ficar talvez 2, 3 dias, mas resolve ficar uma semana ou 2 fazendo show. Justamente, o Danny me contou que a primeira vez que eles foram pro Egito, eles estavam numa turnê já de uns 6 meses na Europa e aí falou, e aí, pra onde a gente vai agora? Agora a gente vai pro Egito. Aí chegou lá e falou assim, legal, quando é o show? Não tem show, a gente veio aqui, como é que é esse negócio, aprender, dar uma olhada, e ficaram lá 3 meses. Ficaram lá um tempão, né, que é da onde tem as imagens do filme, do Space is the Place. Tinha um momento assim que era uma coisa meio como se fosse uma aula. Tanto o Marshall quanto o Danny falaram assim, o Sun Ra vinha com um papo sobre Egito, sobre a Bíblia, e aí começava a falar do espaço e tal. Isso tinha um momento, isso é totalmente curiosidade de fã. Eu acho que o meu caso era um pouco diferente do Marshall e do Danny, porque acho que o caçula, então eu acho que eu tinha um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de liberdade, e o meu entrosamento com o Sun Ra era diferente, sabe? Era uma coisa super natural. Eu, por exemplo, eu li uma entrevista dele, antiga, assim que Brother of Another Planet, muito boa a entrevista dele, que eu li muitos anos depois que tinha sido publicada. E quando eu li a entrevista, falei, puxa vida, eu não precisei ouvir dele nada disso, já estava claro para nós. Então a gente tinha esse canal aberto, sabe? Uma coisa bem interessante. O Danny comentou comigo que você teve um papel muito importante na continuidade da orquestra junto com o Marshall. Como que é essa convivência? Você está em Nova York, o Marshall continua morando na casa, né, na Filadélfia. Ele, o Noel e o Ted, o dançarino, que eu ouvi umas histórias. Acho que vai ter um episódio só pro Ted depois. Incrível, Ted. Não, foi uma coisa difícil a partida do Sun Ra, mas ele tinha deixado mais ou menos as coisas estruturadas para não tinha como não continuar, mas tiveram muita dificuldade, né, para continuar, muita dificuldade, mas já estava mais ou menos esquematizado o que a gente deveria fazer. E outra dificuldade era a saúde do Gilmour, que não estava muito boa, mas no fim as coisas foram se ajustando, e os 2 primeiros discos que a banda lançou, que a orquestra lançou, foi ensinamento do Sun Ra. Entendeu? Que eu
cheguei pro Márcio e falei, Márcio, nós temos que fazer isso. Vamos pro estúdio. E foi muito bonito que foi uma época que o Márcio começou a compor muito. E nós fizemos os 2 primeiros discos com muita música do Marshall e the Art Jenkins, o cantor. Mas era tudo já informação do Sun Ra, ele já tinha, era a forma. Você não espera ninguém vir fazer para você, né? Você que tem que fazer. E ele já tinha explicado isso, e um pouquinho antes dele partir, eu já estava prensando vários álbuns que ele tinha pedido para prensar. E então esperei o momento certo, porque são muitos componentes, com ideias diferentes, e eu não estava interessado em conflito com ninguém, ainda mais eu que nem americano, né? Eu era, mas não fui eu que quis, né? Foi o Sun Ra que já foi me colocando lá no esquema, e a gente está conseguindo dar prosseguimento. E nesse momento, nós estamos querendo oficializar a casa como uma entidade, local de preservação das coisas do Sun Ra, do Marshall. Antes dessa viagem, eu conversei com o Danny, vamos falar com o pessoal do Jazz Foundation, que ajuda a gente também, nessa parte legal, e vamos oficializar a casa como um local, a história da banda, da história do Sun Ra e do Marshall também, né? Sim. Então, agora nós estamos na missão de deixar... Eu fui bem claro pro Danny, não é para nós que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer para os que estão chegando. Né? Com certeza. A casa que a gente está falando, eu vou contar a historinha, porque quem me contou a historinha foi direto da fonte. Certo. E você me corrija se eu falar alguma bobagem. A palavra que o Marshall usou foi wild, selvagem. Ele falou que ele era selvagem. É isso que eu ouvi falar. Ele falou que ele era selvagem. E o pai dele, preocupado com essa selvageria do filho, estava preocupado que o filho não tinha uma casa, não tinha onde cair morto. E aí, numa transação ali com o Sun Ra, eles oficializaram a venda da casa por $1. O Sun Ra comprou a casa por $1 e montou essa república, praticamente uma embaixada de Saturno na Filadélfia. E o filme, tem uma coisa muito bonita no filme, que é a coisa da lojinha também, né? Que é uma mercearia. Do Danny. E aí tem os produtos ali, né? Chegava ali pra comunidade, um monte de coisa que... Não tinha. É uma coisa da vida, a vida em comunidade, né? Essa coisa de morar junto, que o pessoal falou que o Sun Ra cozinhava bem pra cacete, que terminava o ensaio e ele fazia o rango pra todo mundo. Moon Stew, né? O famoso Moon Stew. É o cozido da lua. Cozido da lua e tal. Mas o Sun Ra gostava de comer. Ele gostava de comer, sabe? Mas ele tinha essa história do Moon Stew aí. Eu também gosto de comer. E minha mãe cozinhava muito bem. E eu também gosto de fazer essas tipo de... Agora, no Marshall, eu não sei se foi... Eu acho que a casa foi pro Sun Ra, porque o Sun Ra foi o único que conseguiu controlar o Marshall. Entendeu? Aproveitando então, o segundo pitaco de hoje é do trompetista Rômulo Alexis, músico improvisador responsável pelo projeto Rádio Diáspora, ao lado do baterista Wagner Ramos. Sun Ra é uma das grandes referências da música de vanguarda, da música experimental afro-americana, né, estadunidense. Acho que ele foi o cara que introduziu a eletrônica no jazz, né? Também dá para considerar ele um dos avatares do jazz moderno também. Eu acho uma das coisas interessantes, né, é que ele trabalha os aspectos de liberdade tanto dentro da música quanto fora, né? A liberdade de criação tímbrica, a polirritmia afro da diáspora africana que está muito presente, né? A mistura entre timbres orgânicos e timbres eletrônicos, isso tudo é muito evidente no repertório do Sun Ra,
da Sanha Orquestra, né? Mas para mim o que se destaca mais, assim, é o ponto que eu acho mais potente da poética do Sun Ra, é a qualidade cerimonial e performática que ele sempre teve nos concertos e nos discos. Na verdade, é uma coisa que extrapolou a produção musical dele e se tornou uma coisa, estilo de vida, né? Isso é muito, muito bonito, muito potente, esse imaginário que se contrapõe a todo o status quo, né? Toda a outra forma, que é bastante American way of life, né? Isso é bem rico mesmo. Eu acho que ele traz aspectos muito afro, radicalmente afro, até na sua ligação com o Egito, né, com a mitologia egípcia. E isso é muito inspirador, de N modos para esse povo tão destruído que é a nação da diáspora africana, pan-africana. Maravilha, esse foi o Rômulo Alexis, trompetista do Rádio Diáspora. O Rômulo que comentou depois comigo que o disco preferido dele é o Astro Black. O meu também não tá muito longe disso, não. Uns anos atrás eu tinha uma festa aqui em São Paulo que chamava Astro Black. E também é um negócio curioso de alertar algumas pessoas que o Egito fica na África. O pessoal às vezes lembra da Elizabeth Taylor fazendo a Cleópatra e esquece, né? O Egito fica na África, para você que não está ligado. Uma outra coisa também que é legal da gente ter noção da profundidade da persona do Sanha, que num determinado momento ele renegou não só o nome de nascença dele também, mas a existência dele, né, como Herman, né? E não era uma piada, né? Não era um personagem criado, né? Não, o caso do nome, né, era um nome que ele não tinha interesse de manter e tal. E acredito que depois dos estudos que ele teve em Chicago, também teve essa decisão de se identificar como sendo de Saturno. Não só essa forma dele se identificar, mas na época que eu notei é que ele não queria fazer parte da forma que nós vivemos. Uhum. Então, ele tinha a preferência dele de ser de Saturno e já ter ido para outros planetas e tal. E eu sempre respeitei o posicionamento dele com a maior seriedade, entendeu? Uhum. Mas a única coisa que eu posso dizer é que foi uma ótima escola, não poderia ter melhor para mim. Sabe? Imagino. Poderia ter escola melhor em vários sentidos, não só da música, de vida, mas é uma dessas coisas que acontece, você não sabe como. Mesmo no caso de eu gostar de viajar, né? Não poderia ser melhor. Não tinha o pessoal melhor indicada. O Márcio mesmo falou, na época que eu comecei, ele falou, eu não posso ir no dentista, porque eu nunca sei quando eu vou estar em casa. Sabe? E o Sanha também, o Sanha tinha essa coisa, que também não comentava muito os trabalhos que tinha e tal. Você tinha que estar alerta, né? Você tinha que estar na mesma página, sabe? Até hoje eu ouço pessoas, poxa, eu perdi aquele filme porque eu não estava lá e quando eu fui ver, o filme já estavam gravando, sabe? Obviamente, né? Eu como saxofonista, né? Parar do lado do Marshall e ficar vendo ele tocar. Mas também essa convivência fora do palco, de pegar ele, assim, em alguns momentos, ele tá meio dançandinho, cantando alguma coisa, assim, sozinho, no meio da rua, assim. Às vezes, teve umas 2 horas, assim, saindo do camarim, aí passa assim, tá ele ali do lado de fora, fumando um cigarro, assim, balançando o ombro, cantando uma melodia, então, sozinho. É incrível, não? É incrível. É bom você ter visto e estar falando, porque a gente querer falar, eu sinto muita dificuldade de explicar para as pessoas o que realmente acontece. E como você falou do Marshall, essa era a relação com as outras pessoas da banda também, sabe?
uma coisa, sabe? Muito, muito interessante. E com o Sanha também, muita energia da parte dele, sério e tal, mas uma pessoa de um senso de humor magnífico. Uma coisa que foi um assunto aqui muito latente nos últimos 10 anos, né, que é toda a coisa da produção independente, autoral e tal, ele estava fazendo isso em 1950. Isso. Né? E imagino o quanto devia ser custoso produzir um disco. E isso, naturalmente, acaba que cria toda uma mitologia em volta, porque a gente fica ouvindo histórias de tipo... o Sanha comprava as capas em branco e mandava o pessoal desenhar... então não tinha 2 capas iguais de cada prensagem, aí tinha prensagem boa, tinha prensagem ruim. É uma loucura, assim, né? É uma devoção e, ao mesmo tempo, uma necessidade muito forte de mandar aquilo pro mundo, né? De pôr pra fora aquilo ali, né? Porque não era tantos discos, né? Ele prensava 500 discos e já fez aquele, ele já ia para outro, né? Ia fazer outro disco, né? E era uma coisa muito interessante, e uma coisa que muitos músicos deveriam prestar atenção, sabe? De não ficar esperando o trabalho ou isso, aquilo. Você vai e cria, e não continua o que você quer, né? Por exemplo, o Sanha, quando foi para Nova York, o pessoal não conhecia muito ele, é uma coisa que ele falava. Aí ele arrumou um clube na 2ª Avenida, no Lower East Side, perto do Drum, lá onde você também tocou. Sei. E no clube não tinha piano. Mas foi o único lugar que ele arrumou para tocar com a banda dele, que pelo menos os músicos jantavam, tinham uma comida e um pouco de dinheiro. Mas não tinha piano. Mas ele pegou esse trabalho, ele ia lá com um bel e ficava na frente da banda tocando um bel. Todas as noites iam lá, não tinha o piano, acho que ele não tinha o elétrico também, ele ficava lá tocando esse bel. E isso fez com que as pessoas vissem que o negócio dele era música mesmo. Ele não estava de brincadeira, não. Você tá me devendo contar a história do Festival de Chicago. Do Festival de Chicago? Não, eu acho que foi no Alabama, não sei qual a história que você tá... Você me contou que dos primeiros festivais que você tocou... sim. Em Chicago. Com os outros percussionistas, que todo mundo tinha roupa, né? E nós não tínhamos. Foi isso. Foi no segundo show. O primeiro foi em Detroit. Eu, Loremi, o Nego Gato, nós ficamos num hotel bonito, super alto. E lá de cima a gente viu o palco, lá embaixo. Super bacana. E chegamos em Chicago, esse festival free, né, de graça, com super atrações. E nós fomos lá, a gente não tinha roupa, que nem o pessoal da banda, né? Bom, e aí o Nego Gato resolveu, levar o lençol da cama, do quarto lá do hotel. Então, cada um foi com um lençol. E quando chegou lá, o Sanha, nós estávamos com ele não queria. Não, a banda vai, vocês ficam aqui comigo, né? Aí tá eu, os 3, junto com o Sanha. Mas sem saber muito o que ia fazer, né? Estávamos lá. E até a hora dele resolveu entrar, porque aí ele deixava a banda tocando lá sozinha, improvisações, quebrando tudo, né? E ele lá sossegadinho, agora vamos. Ele também não sabia o que era, hein? Ele ia na frente e a gente acompanhando. Só que a gente já foi com os 3 com lençol enrolado no corpo, né? E aí no dia seguinte, no jornal lá, o pessoal querendo saber que Sanha no show e com 3 pessoas vestidas completamente diferentes, não sei o quê. E aquela festa, né? Isso aí, sensacional. Elson Nascimento, brasileiro, paulistano da Vila Maria. Aliás, que bonito que foi sua família no domingo depois do show, aquela foto ali, foi vendo, né? Todo mundo muito orgulhoso. Eu, como rarissimamente também orgulhoso de ter um brasileiro num trampo que eu respeito absurdamente, que é uma referência gigantesca dentro
de todas as coisas que eu faço. Muitíssimo obrigado pela presença. Tá na correria aqui no meio da viagem, arrumou um tempinho para vir aqui. Quando o episódio for ao ar, infelizmente já vão ter passado os 3 shows da Orquestra, né? Os 2 aqui em São Paulo e mais o show em Jundiaí, no festival Sesc Jazz, que aliás, todos os deuses abençoem o Sesc, protejam o Sesc das mãos aventureiras e usurpadoras. E eu já posso dizer que esses shows que não aconteceram já foram foda. Perfeito. E eu também muito satisfeito de ter essa oportunidade. Sou muito agradecido aos músicos em geral, ao Rodrigo, e que precisa ter coragem, né, para fazer uma coisa dessa. Como nós viemos pela primeira vez aqui também, o Sun-Ha gostaria muito de ter vindo, ele não conseguiu. E em determinado momento alguém trouxe a gente para cá, foi maravilhoso. E agora esse trabalho com o Rodrigo também muito interessante, muito bom. Fomos bem tratados, o Marshall muito bem tratado, e isso é bacana. E o Sun-Ha esperava um pouco isso, que o Brasil fosse fazer algumas coisas boas para nós. Ele já tinha falado, sabe? Só se for no Brasil. E tá acontecendo coisas boas aqui. Que bom, que bom. Isso aí. Que bom ver a continuidade desse projeto que é tão importante. E a união de músicos, né? Também é muito importante, não importa que seja de outro país. É importante a união dos músicos em geral. Brasileiros, americanos, franceses, russos. É importante a gente... Quem sabe a gente melhora a paz, né, mundial. Na verdade. Maravilha, Elson Nascimento, encerrando então o 4º episódio do Sabe Som. Agradecimentos especiais a Rodrigo Brandão e Rômulo Alexis, que participaram do programa com pitacos valiosíssimos. Sabe Som produzido em parceria com o estúdio Ori Music Lab e a distribuidora Trattori. Contou mais uma vez com os trabalhos técnicos de Kai Rolfsen. Para quem já está seguindo a playlist do podcast, confere lá que tem mais som, dessa vez playlist dedicada 100% à obra de Sun-Ha e à orquestra de muitos nomes. Fica também a dica para seguir o perfil do podcast no Instagram. É isso, valeu e bons sons!